Meus queridos amigos do Facebook, boa noite. Em nome de Jesus, quero cumprimentar você com a paz gloriosa do nosso querido Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Como sempre, Deus está no controle de todas as coisas. Quero sempre encorajar você, querido, que Deus tem sempre céus abertos para aqueles que amam o Senhor. Todas as sextas-feiras nós temos para as nossas lideranças, os nossos pastores e líderes no Brasil e aqueles que estão conectados conosco no Facebook, Teologia Pastoral. E hoje estaremos abordando o tema Missões Urbanas. Eu sei que você que tem um chamado, você que é pastor, você que, quem sabe, é ministro de adoração, ou você que é aquele líder na igreja, seja em que área for, seja na área da diaconia, pode ser aqueles que estão como ancião na igreja, ou aqueles que estão na adoração da igreja, ou aqueles que estão em conexão, ou que estão na diretoria, não importa, você que tem um cargo de liderança na igreja, então este tema é para você. Teologia pastoral significa a prática daquilo que nós recebemos através da Bíblia por um teólogo, um pastor, professor, aquele que de fato tem um chamado de mestre. Jesus era o mestre. Ele, de fato, forjou 12 homens que, com certeza, no seu tempo, eles revolucionaram, não somente no seu tempo, mas se hoje nós podemos falar dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, é porque Deus formou o caráter através do seu Filho, aqueles que estavam todos os dias aos pés do Mestre, recebendo uma porção diária da riqueza que Deus tem através da sua palavra. E a palavra dos Deus nos orienta que Jesus, o Filho de Deus, ele estava com 12 anos de idade, ele estava na sinagoga, então ele era um bom ouvinte. Para que a gente seja praticante, nós temos que ouvir, guardar no coração e colocar em prática. E eu sei que colocar em prática, às vezes, é mais difícil do que ouvir. Outras pessoas têm a dificuldade de ouvir, de sentar para ouvir. Principalmente os pastores, os líderes, às vezes, têm essa grande dificuldade de sentar e ouvir. Acreditam que sempre tem uma porção de Deus para ele ser o pregador, o orientador, o discipulador, aquele que dá conselho. Mas é muito importante que o pastor ele tenha o seu tempo de abastecer, receber os segredos que Deus tem dado através de homens e mulheres que têm o chamado que eu posso dizer, o chamado da maestria, daquele que recebe um dom, um carisma do ensino, dom de mestre. E eu sei que estes que são separados para ensinar têm, de fato, uma grande importância na nossa vida ministerial. Eu sempre tenho honrado aqueles líderes que no passado, no início do meu ministério, puderam estar dedicando o seu tempo. Eu lembro do seminário, lembro dos congressos, dos retiros, dos acampamentos, dos homens e mulheres que estiveram sempre colocando algo para acrescentar à minha vida ministerial, seja no tempo da minha juventude, ou seja no meu início do meu ministério. Eu posso dizer que eu fui ricamente abençoado com homens e mulheres que agregaram ao meu ministério. Eu pude pensar em cada uma palavra que fez bem à minha vida pessoal, familiar e, por que não dizer, ministerial. Então, eu quero, em nome de Jesus, que você, que é o meu amigo do Facebook, que você abra o seu coração. E se você tem um amigo, um parente, um colega, que pode, de fato, estar tendo esse tempo de 1 hora e pouco a estar com a gente, que ele possa estar sentado e ouvir a palavra que Deus estará entregando através do pastor Roosevelt, lá do Amazonas. É um querido pastor, um querido amigo, que tem esse dom,
esse dom de ensino, esse mestre que pode acrescentar a nós pastores. E o nosso time dos pastores do Brasil estão já postos, o pastor Roosevelt também já chegou, então vamos cumprimentar os nossos queridos pastores. Em seguida, o pastor Roosevelt estará trazendo um recado que Deus tem, muito importante para você, pastor, você que é pregador, ou você que... Boa noite, meu querido. Boa noite, pastor Daniel. Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Nós vamos apresentar, mas vamos deixar isso para o fim, então. Já você começa a trazer o recado de Deus, se você quiser começar orando e abençoando esse tempo de estudo, e se quiser fazer uma introdução também, faça. Então, o tempo já é para você. Então, meu amigo do Facebook, meus pastores, amigos, que você possa curtir, compartilhar, chamar aquele que tem o chamado na liderança, seja líderes ou pastor, o tempo é para você. Um abraço e um beijo a todos, vamos participar nesse tempo rico de teologia pastoral, missões urbanas pelo pastor Roosevelt, um mestre da teologia lá do Amazonas para todo o planeta Terra. Boa noite, meu querido pastor Roosevelt. Boa noite. Eu estava tendo problemas aqui com a internet, né? De repente a coisa não estava funcionando, por isso que eu entrei assim atrasado, né? Espero que agora a coisa funcione. Então, vamos fazer uma oração, né, para que a gente possa, então, começar a nossa meditação nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta oportunidade tão especial de estarmos reunidos, mesmo que através da internet, para estudarmos a tua palavra. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco. Eu me coloco nas tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti, e eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Bem, meus amigos, eu gostaria de, nessa noite, tratar sobre esse tema que eu estou mostrando aí, que é missões urbanas. Meu objetivo é o de desmistificar missões urbanas, desmistificar missões, porque normalmente as pessoas, quando pensam em missões, pensam em alguma coisa distante, difícil, e que elas não têm nada a ver com aquilo. Eu quero mostrar que as missões fazem parte do ministério, da vida cristã de todos nós, e que a gente precisa praticar essa obra missionária, cumprir essa ordem de realizarmos missões. Eu quero, nessa noite, desmistificar, então, missões. E eu quero começar lendo aqui Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse texto que nós acabamos de ler é a ordem de Jesus Cristo aos seus seguidores, à sua igreja. E é importante frisar que é uma ordem. A ordem é de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Conta-se que, quando Jesus voltou para os céus, os anjos, então, se reuniram diante dele e foram questioná-lo sobre a sua obra aqui na terra. E Jesus, então, contou para eles como ele esteve aqui evangelizando, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando a sua palavra, percorrendo as cidades, as aldeias, e como ele sofreu e foi crucificado e morto, e depois do terceiro dia ele ressuscitou vitorioso e agora estava de volta aos céus. E os anjos perguntaram para ele por que ele tinha feito tudo isso.
E ele respondeu que era para que os homens pudessem ser salvos, pudessem voltar para a presença de Deus. E eles perguntaram, mas e agora? O que se tem que fazer depois de tudo que o Senhor já fez? E Jesus, então, respondeu para eles, dizendo, agora é necessário que essa história seja contada em todo o mundo, a testemunho para todas as pessoas, para que todas elas tenham a oportunidade de crer. Mas eles, então, perguntaram, mas e se as pessoas, se os homens lá na Terra falharem, eles não forem pregar, não forem anunciar essa história para o mundo inteiro? Aí Jesus, então, disse para eles, aí eu não tenho um outro plano, eles não podem falhar. Então, a ordem foi dada e os homens precisam, nós precisamos, então, ir pregar o Evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos anunciar essa palavra e a ordem já foi dada. Então, a ordem é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o que é missões? Missões é nada mais, nada menos do que cumprir a ordem de Jesus em Marcos 16:15. Missões é ir pregar o Evangelho, é ir anunciar a palavra de Deus. Então, toda pessoa que sai a pregar o Evangelho, ela está então, fazendo missões. A gente costuma usar mais a palavra evangelismo, né? A gente usa mais a palavra pregar o Evangelho, mas eu quero, nessa noite aqui, incluir a palavra missões. Então, missões é nada mais, nada menos do que isso, do que você cumprir a ordem de Jesus de ir pregar o Evangelho, de ir anunciar as boas novas da salvação. Agora, na realização dessa obra, é que nós temos, então, os vários tipos de missões. E eu quero, então, aqui definir aqui, com poucas palavras, de uma forma mais clara, mais simples que a gente puder, os tipos de missões que existem. Então, eu cito primeiro missões urbanas, que é, inclusive, o tema aqui da nossa palavra nessa noite. Quando eu estou me referindo a missões urbanas, eu estou me referindo à evangelização das cidades. Eu estou me referindo à realização da obra de Deus nas sociedades que existem. Então, missões urbanas é tudo aquilo que é feito na evangelização nas grandes cidades. Então, nós estamos nas grandes cidades e a forma de você evangelizar essas cidades. Eu estou, por exemplo, aqui na cidade de Manaus. Manaus tem 2 milhões de habitantes. É uma cidade grande, desenvolvida, e as pessoas moram em prédios, e há as pessoas que moram nos bairros, e há as pessoas que moram no centro, e existe também a periferia aqui da cidade, as cercanias também da cidade, e na cidade a gente tem aí um estilo de vida, e as pessoas, elas compartilham, inclusive, de uma mesma cultura, de uma mesma língua, e é interessante que, inclusive, as pessoas nas cidades, elas são até parecidas. Se você vier, por exemplo, aqui a Manaus, você vai achar todos nós parecidos, né? Todos com a pele queimada do sol, todos com o cabelo liso, e
E o nosso sotaque, a nossa forma de falar é parecida, somos todos parecidos. Nós mesmos não nos achamos assim, mas quem vem de fora acha, percebe assim. E é assim em todas as cidades. E quando a gente pensa em missões urbanas, é como atingir essas sociedades, essas cidades e essas pessoas que elas estão aí vivendo nas cidades, em tudo quanto é lugar por onde elas possam estar. Né? Então, nas cidades, nas grandes cidades, a gente tem ultimamente utilizado a televisão, a internet, o rádio, né? São, inclusive, equipamentos próprios das cidades e são meios poderosos para a evangelização das cidades, mas tem também se utilizado a evangelização de casa em casa, tem se utilizado a evangelização nos templos, nos salões alugados, e também a evangelização, a pregação ao ar livre, né, diante das multidões e tal, diante do povo. E as missões urbanas, ela é realizada, é feita tanto para um número grande de pessoas, como para uma pessoa só. Quando Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e evangelizava uma pessoa, ele estava ali naquela cidade fazendo missões urbanas e evangelizando, pregando para aquelas pessoas. Agora, o outro tipo de missões são as missões transculturais. Nas missões transculturais é quando se vai levar o evangelho para um grupo que tem uma outra cultura. Esse grupo pode até estar na mesma cidade, ou pode estar numa cidade diferente, ou num país diferente. Né? Que é diferente você pregar para aqueles que têm a sua própria cultura, que falam a sua língua, que entendem as coisas como você entende, para pregar para povos, pessoas que elas têm outras culturas, que elas têm outros entendimentos, que elas entendem as coisas diferentes, inclusive daquilo que você entende. Por exemplo, o Dom Richardson, que escreveu aquele livro O Totem da Paz, ele foi missionário entre os sauís, que eram os canibais caçadores de cabeça, né? E esses canibais, eles viviam lá na Papua, na Nova Guiné. E então, veja, era um povo com uma cultura totalmente diferente da cultura do missionário. E quando ele chegou lá para pregar o evangelho para eles, ele sofreu, inclusive, aquele choque cultural, né? Por causa das diferenças e das formas diferentes deles entenderem as coisas. Por exemplo, lá na cultura dos sauís, eles consideravam como uma grande virtude, eles tinham essa frase aqui, inclusive, como um slogan deles, né? Servam com a amizade para depois assassinar a vítima. Eles faziam o seguinte, eles cultuavam, eles consideravam como o camarada esperto, aquele que conseguia ser falso, mentiroso, que conseguia trair uma pessoa assim, se fazendo de amigo e engordando a pessoa para depois assassiná-la. Quando o Richardson ele chegou lá para pregar o evangelho, ele foi contar a história de Judas, que traiu Jesus. E os sauís, quando ouviram a história de Judas, eles se encantaram, mas eles não se encantaram com Jesus, eles se encantaram com Judas, porque o Judas pareceu ser
um daqueles iguais a eles que servam a amizade e para depois assassinar a sua vítima, né? Quer dizer, até que o missionário conseguisse explicar para eles um outro ponto de vista, né, para que eles pudessem entender que o herói não era o traidor, mas sim aquele que estava sendo traído, foi um processo longo, duradouro, porque ele estava pregando, evangelizando numa outra cultura. Então, as missões transculturais é quando a gente vai pregar para outros povos, com uma outra cultura, que entendem as coisas, às vezes, de uma forma diferente, né? E, muitas vezes, dentro da própria cidade onde nós estamos, nós temos grupos de pessoas que vivem na cidade. Então, a gente tem aí os japoneses. Aqui em Manaus, por exemplo, no Amazonas, houve uma invasão aqui de haitianos e de venezuelanos. Então, são pessoas de outra nação, de outra cultura, que estão vivendo aqui entre nós e que, para você fazer um trabalho entre eles, você está fazendo um trabalho missionário transcultural, né? E assim existe aí no Brasil, colônia de coreanos e de tantas outras nações. Aqui no sul do Brasil, né, a gente tem vários europeus vivendo lá, e algumas cidades, inclusive, manter até a cultura e a língua de outras nações. Então, fazer a obra lá é fazer uma obra transcultural. E o terceiro tipo de missões que eu quero citar aqui nessa noite são as missões mundiais, não é? Que é como normalmente as pessoas entendem missões, né? Aquelas missões no estrangeiro, aquela missão que a pessoa ela vai para outra nação, que vai aos confins da terra. Mas eu volto a dizer, missões começam onde a pessoa está, e ela, a partir daí, ela parte para as missões transculturais e para as missões mundiais. É interessante que Jesus Cristo ele disse assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jerusalém seria a nossa cidade de origem, o lugar onde a gente está, onde a gente realiza as missões urbanas nela. A Judéia seria o Estado, então seriam todas as outras cidades que estão ao redor da nossa cidade, no nosso Estado. E Samaria, eu poderia incluí-la aqui como sendo esses povos transculturais aí, de outra cultura, que estão próximos a nós, é aquele povo lá que a gente até nem queria atingi-los, né? Como era o caso lá dos samaritanos, mas Jesus ele fez questão de dizer que era para eles pregarem em Jerusalém, na Judéia, e era para não esquecer os samaritanos, né? Eles tinham que atingir Samaria também, ir lá e pregar para aqueles que, mesmo estando ali, não tinham a mesma cultura, que eram esses samaritanos. E aí ele diz, e até os confins da terra. O evangelho é para ser anunciado até os confins da terra. Então, onde houver alguém, onde houver uma pessoa, o evangelho tem que ir ser anunciado. E é aí que entram as missões mundiais. E a gente louva a Deus porque, no passado, muitos missionários atravessaram os oceanos e vieram, por exemplo, para o Brasil, aqui para Manaus, para o Amazonas, e para todo o Brasil, para pregarem o evangelho para nós. Há 100 anos atrás, há mais de 100 anos, né, vieram para cá o Daniel Berg, Gunnar Wingre, e eles
implantaram aqui nas terras brasileiras a Assembleia de Deus, e eles vieram praticamente sem apoio, sem dinheiro, sem nem falar a língua, mas aqui chegaram e doaram suas vidas na pregação do Evangelho e fundaram essa igreja, que é hoje a maior igreja, né, entre os pentecostais, entre os evangélicos aqui. A gente tem também na igreja quadrangular e em todas as outras denominações aqui no Brasil, homens que vieram de outras nações, né, que, cumprindo esse chamado de Deus, essa visão mundial, eles largaram tudo lá no seu país de origem e vieram para esta terra para pregar o Evangelho, e assim fizeram também para o mundo inteiro. Os Estados Unidos, aí onde o pastor Daniel está, foi um país que enviou missionários para o mundo inteiro, né? Que foi uma bênção nas mãos do Senhor nesse último século aqui, enviando missionários para todas as partes do mundo, levando o Evangelho do Senhor Jesus, e a gente louva a Deus por eles, né? Por esses homens que se colocaram nas mãos de Deus e foram e pregaram o Evangelho, e o resultado está aí, essas milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E assim como esses povos lá do passado, eles fizeram missões, agora nós que fomos alcançados por eles, nós temos que fazer missões também. Eu fico pensando aqui, você vê que a coisa começa em Jerusalém, lá em Israel, e de lá aqueles missionários saíram e foram à Judéia, foram a Samaria e chegaram aos confins da terra, chegaram até nós, né, e pregaram o Evangelho. Já hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, são poucos os cristãos em Jerusalém, e Jerusalém está lá até esperando que se vá lá para pregar o Evangelho, né? De repente, de onde começou a coisa, parece que houve um esfriamento muito grande lá. E são poucos os judeus nativos mesmo, né, que são cristãos. Muitos dos cristãos que vivem em Jerusalém hoje são estrangeiros, são pessoas que foram de outras nações para lá. Né? Mas aquela igreja lá que começou em Jerusalém, ela, infelizmente, hoje praticamente não existe. E isso é um risco também de acontecer com aqueles que foram alcançados, primeiro como um campo missionário, mas que agora tem que enviar os missionários para esses outros campos. E se nós não enviarmos, não formos, pode acontecer isso, de repente, com o tempo passar, e aí até a fé cristã desaparecer aqui do nosso meio. Então, veja, para a gente entender ainda melhor a palavra missões, eu quero citar aqui algumas palavras que elas nos ajudam a entender, então, o que é missões, o que é ir, o que eu tenho que ir fazer em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos confins da terra. E a primeira palavra é evangelizar. Missões é evangelizar. É você ir e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O que é evangelizar? É mostrar ao mundo o plano da salvação. É mostrar ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que recebe o Filho de Deus, esse recebe a salvação, recebe a vida eterna. E esse é o Evangelho. Essa é a boa nova da salvação. Então, evangelizar, missões, é o mesmo que evangelizar. Também, missões está muito ligada à palavra pioneiro.
porque pioneiro é aquele que vai primeiro, é aquele que dá o início, né? Que começa. Então, quando a gente pensa em missões, a gente pensa justamente no disparar daqueles que vão em primeiro para anunciar o evangelho onde nunca foi anunciado, onde eles chegam pela primeira vez. Mas, mesmo que o evangelho já tenha sido pregado em outro lugar e que alguém tenha chegado primeiro, a gente pode, mesmo assim, ir e fazer missões lá também. Missões tem a ver com pregar, é ir e pregar o evangelho. Missões tem a ver com salvação, porque esse é o objetivo principal de missões. O objetivo principal de missões é levar a salvação às nações. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a visão. Então, missões é levar a salvação ao mundo. E missões tem a ver com conversão, porque aquilo, quando se prega o evangelho, quando se anuncia a palavra de Deus, as pessoas se convertem. O homem muda, ele se despe do velho homem e se veste de um novo homem, porque ele se converte. Há uma conversão. É impossível a pessoa ouvir a palavra de Deus e não se converter, não se deixar mudar pela sua vida. E missões também está muito ligado com a palavra batismo, porque o resultado da pregação é a salvação, é a conversão da pessoa, e ela manifesta isso publicamente através do batismo. Então, a imagem de batismo, ela é uma imagem muito ligada a missões, porque é o resultado da pregação, né, do evangelho, é o resultado de missões. Agora, eu ainda quero fazer essas menções aqui a respeito de missões, e quero dizer que missões são urgentes. Quero falar um pouco dessa urgência que nós precisamos realizar. O meu desejo é que essas palavras, aquilo que eu estou meditando, compartilhando com cada um de vocês, possa incendiar os vossos corações e que vocês sintam... Eu sei que a maioria, inclusive dos que estão aí já nos assistindo, estão realizando a obra, estão pregando o evangelho, já são missionários, e alguns aí até com bastante tempo já de caminhada, né? Mas eu quero que essa palavra ela renove o seu ânimo, a sua vontade de pregar o evangelho, de fazer missões, de ir anunciar a palavra de Deus. E se porventura tiver alguém que ainda não se despertou para isso, sinta esse desejo e aí então se deixe despertar, né? Porque, veja, os campos eles já estão prontos para a ceifa. Já chegou a hora de realizarmos a obra de missões. Se nós não formos, o mundo perecerá. Da mesma forma como no reino de Deus, nós temos os missionários de Deus, o mundo também tem os seus missionários. E se nós não formos, eles irão. Eles estão prontos aí, e se eles forem, eles vão ganhar. Mas quem chega lá consegue conquistar as pessoas. Aqui em João 4, de 31 a 37, Jesus Cristo ele diz assim: olha, vocês dizem que ainda falta tempo para a colheita, ele diz: ergam os vossos olhos e vejam, porque os campos já estão prontos para a ceifa, né? Então, ele mostra aí que já chegou a hora. Nós temos que levantar os olhos e ver o mundo pronto a ser conquistado para o Senhor Jesus. E com relação à responsabilidade por missões, aqui em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 17 a 19, nós temos aquela palavra onde
onde é nos dito que se nós não anunciarmos a palavra ao pecador e ele morrer no seu pecado e for condenado, nós seremos responsáveis pela alma dessas pessoas. Deus vai cobrar de nós porque falhamos nessa nossa responsabilidade de irmos. Ai de nós, se não cumprirmos essa determinação, essa ordem do Senhor de irmos pregar o Evangelho ao mundo. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Se alguém perguntar qual é a principal tarefa da igreja, não é o de construir escolas, não é o de alimentar os pobres, não é o de solucionar os problemas. A igreja pode, inclusive, construir escolas, alimentar os pobres, ela pode agir nas várias áreas da sociedade, ela pode ajudar na formação profissional das pessoas, ela pode investir em todas essas áreas, e é importante, inclusive, que a igreja ela seja participante da sua comunidade, mas a igreja ela não pode esquecer que a sua primeira e principal, suprema responsabilidade é a de evangelizar, é a de pregar a palavra de Deus, é a de fazer missões. E é aí, inclusive, que a gente até faz uma reflexão, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no que está sendo gasto, o dinheiro que chega à igreja, né? E a gente pensar assim, quanto desse percentual aí está sendo usado em missões? Quantos obreiros estão sendo mantidos? Quantas obras estão sendo assistidas? Quantos movimentos evangelísticos estão sendo patrocinados? No que se está gastando, né, as finanças da igreja? A gente precisa entender que a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Houve um missionário, Dr. Oswald Smith, que ele sempre entendeu que a suprema tarefa da igreja era a evangelização do mundo. E por onde ele andou, a igreja por onde ele pastoreou, ele sempre priorizou a evangelização do mundo e enviou missionários para o mundo inteiro e o sustentou na realização da obra durante toda a sua vida. É um exemplo a ser seguido. Agora, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, são alguns cartazes, são algumas imagens que as igrejas têm usado na intenção de despertar, né, essa vontade de fazer missões, de pregar o evangelho, de evangelizar. Essas imagens que eu vou mostrar aqui, elas são de várias igrejas, né, de várias denominações, e são coisas que já foram usadas aí há alguns anos atrás até. Então, veja essa imagem que eu estou mostrando aí agora. E olha o título lá, eles colocaram a imagem do mundo, estão aí os continentes, está escrito lá em cima, as nações clamam. Só de citar isso eu me arrepio, né? E eu me sinto aqui desafiado. As nações clamam. Elas estão clamando pelo quê? Pela evangelização, pela pregação do evangelho. E aí eles colocaram aqui embaixo assim, então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E ele diz aqui, depois disto ouvi a voz do Senhor, que disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, esse cartaz aqui foi da mobilização missionária de 2009, né?
penso aqui que da Igreja Batista. Então, veja, um cartaz bonito. Esse outro aqui, ele mostra os confins da terra. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos, a todas as pessoas, até os confins da terra. Então, está aí uma imagem do horizonte, uma estrada, e aí, então, a grande pergunta, né? Por Cristo, você vai? É a sua próxima parada? Por Cristo, você vai? Esse aqui da Jocum, aqui um convite, né, aos jovens. Aos 15 anos, eu tive o privilégio de ir para Jocum e de fazer parte, inclusive, do primeiro grupo de treinamento da Jocum, ali em Belém, no Pará, aqui no norte, né, também. E olha esse cartaz aqui de convite, é também muito inspirador. Né? Venha fazer missões conosco. E aí está aí a imagem de um jovem segurando uma Bíblia, a sua malinha do lado e à sua frente uma estrada. Né? E aí o convite para que você entre nessa estrada para vir pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse outro aqui, também muito bonito, uma estrada, um ide bem grande, né, para inspirar mesmo o camarada a ir, aquela estrada infinita, e ide e evangelizai a toda criatura. E esse aqui da Secretaria-Geral de Missões, né, da Quadrangular, muito interessante. Veja a mensagem que está transmitida aqui. Missões começa em casa, que era aquilo que eu estava falando desde o começo. Né? De repente, a gente pensa em missões como alguma coisa tão distante, como alguma coisa tão difícil de ser atingido, de ser alcançado, mas aí vem aqui esses missionários e nos dizem que missões, na verdade, começa na nossa própria casa. E esse aqui, então? Nós vemos aqui essa mensagem maravilhosa, porque ele está mostrando aqui Marcos 16, 15, e mostra que fazer missões é isso aí, ó, é você pegar para o vizinho, e antes de dizer ao mundo, diga ao seu vizinho. E aí tem a imagem daquela que está no apartamento de cima, passando, né, a mensagem ali para o que está no apartamento de baixo. E missões é isso, é você ir e levar a palavra de Deus para aqueles que estão aí próximos de você. E agora veja esse outro cartaz aqui também, que é muito interessante, e inclusive nos desafia, porque a gente pode participar de missões em qualquer uma dessas posições aqui. Qual é a sua posição em missões? Aí existem aqueles segurando a corda. Quem são os que seguram a corda? São aqueles que mantêm. Não se pode fazer a obra de Deus sem que haja os mantenedores, né? Aqueles que pagam, aqueles que sustentam. E Deus, inclusive, abençoa muitas pessoas, dá a elas riquezas e prosperidade para que elas invistam na sua obra e sejam os mantenedores, aqueles que vão segurar a corda dos missionários ao redor do mundo. E existem aqueles que ajudando a segurar a corda, né, que estão junto com os mantenedores, com a intercessão, são os intercessores. Então, essas pessoas aqui não têm recurso, não têm dinheiro para poder investir na obra de missões, mas elas podem orar, e elas oram, e elas intercedem, e elas estão também segurando a corda com isso. E descendo do poço, né, você tem aqui, do lado, você tem, então, aqui
os mantenedores, né, que estão segurando a corda, que estão intercedendo, e aí tem os missionários que estão descendo o poço, né? São aqueles que vão lá para frente de batalha, são aqueles que largam, muitas vezes, a vida secular para poder se dedicarem completamente à pregação do Evangelho. E existe também os apóstolos, né, que estão dando a orientação, que estão administrando, né, esses que estão ali fazendo a obra de Deus, e lá no fundo do poço estão aqueles que estão sem Cristo e que precisam receber, né, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, em que posição você está? Segurando a corda? Você está mantendo, intercedendo? Você está descendo no poço? Você está dando orientações? Ou você está no fundo do poço? Missões. Se você não pode ir com os pés, vá com os joelhos. Ore pela igreja perseguida. Você não vê, mas ela existe. Aqui um outro cartaz, também muito bonito, né, onde está escrito: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Por ti darei a minha vida. Né? Então, ali está o camarada segurando a bandeira aí do Brasil e colocando-se à disposição para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E agora, eu quero mostrar para vocês algumas fotos da minha trajetória missionária. E quero mostrar aqui, né, são fotos simples do começo da nossa caminhada missionária, e quero mostrar aqui, nessas atividades simples, essas missões urbanas que a gente realizava aqui. Essa foto, por exemplo, aí que eu estou mostrando, é aqui do centro da cidade de Manaus, e nessa época aqui, nós realizávamos ali na frente do relógio municipal, na Praça da Matriz, um culto todo sábado de manhã. É bem o centro de Manaus, onde todo mundo passa, e a gente montava ali o grupo musical, né, o conjunto, e aí estavam, a nossa mocidade ia para lá para pregar o Evangelho. E olha a multidão que se reunia ali ao redor de nós aí. A gente fazia um trabalho com peças e até com desenhos, né? Aí se estava fazendo uma peça onde a gente mostrava as imagens de Jesus Cristo e as pessoas paravam e muita gente se convertia. Aqui está, por exemplo, o grupo que fazia o louvor. Eu estou aqui, ó, nesse cantinho aqui, bem magrinho, né? Aqui eu estava com uns 18 anos, e esse pessoal aqui, que está, inclusive, cantando, tocando, né, que estão aqui, eles todos se tornaram pastores, né? Esses dois aqui, esse moreno e esse outro aqui, até já morreram, já partiram para a eternidade, essa aqui também, e esses outros se tornaram pregadores também do Evangelho, e era aí que a gente estava pregando todo domingo. Inclusive, o jornal da cidade chegava a publicar assim, ou pelo menos uma vez ele publicou, né? Jovens contra as trevas. Éramos nós que estávamos lá pregando o Evangelho no centro da cidade de Manaus. Essa outra foto aqui é de um bairro aqui de Manaus, que na época era o Leprosário. Então, era um bairro distante, era onde ficavam as pessoas que continham hanseníase, né? E a gente ia para lá, e também esses jovens aí estavam ali pregando o Evangelho do Senhor Jesus, e esse aqui sou eu, né? Também ainda magro, pregando o Evangelho lá para esse povo. Aqui mais uma imagem, num desses cultos aí, e o que é interessante, esse homem que está sentado nessa cadeira de rodas,
ele aceitou Jesus nessa noite. E depois que o culto terminou, quando ele voltou para sua casa, 1 hora depois, ele sofreu um infarto fulminante. Morreu, mas morreu com Jesus. Quer dizer, foi uma experiência marcante, né, que aconteceu ali naquele momento. Aqui era o grupo da mocidade, os jovens, né? A gente evangelizando aqui no município, aqui ao lado da cidade de Manaus, que é o Iranduba, e a gente ia para lá para pregar a palavra de Deus. Para chegar até esse Iranduba, a gente tinha que atravessar o Rio Negro, aqui na frente da cidade de Manaus, e a gente ia nessa barca aí. E você vê que ali em cima, na parte de cima, é um auditóriozinho onde as pessoas ficam sentadas, né, enquanto atravessam o rio. E a gente aproveitava esse momento aqui para pregar o evangelho aqui dentro dessa balsa. E eu gostava muito de fazer esse trabalho porque aí era o caminho de pessoas que estavam indo para o interior, para várias cidades. Então, aí a gente conseguia atingir muitas pessoas de fora aqui da cidade. Aqui é uma imagem de dentro da balsa e os jovens que estão ali estão pregando o evangelho nesse momento aí. Aqui a obra, era a igreja quadrangular, que estava sendo formada ali, olha aí uma igrejinha de madeira, mas olha o tanto de gente que estava ali para ouvir a pregação da palavra de Deus. Aqui é a construção de uma igreja quadrangular também, né, que a gente construiu aqui. Era uma igreja pequena de madeira, a gente derrubou e construiu a igreja por fora, e a gente, inclusive, ficou realizando os cultos aí do jeito como está, porque não tínhamos um recurso, e aos poucos a gente foi construindo. Hoje tem lá uma igreja bonita e abençoada. Aí, esse aí é o meu filho, Jessé. Nessa época ele devia estar com uns 3, 4 anos, né? Hoje ele tem 32 anos, mas estava aí, ó, feliz da vida, no meio aí da construção, né? Evangelizando também. Bem, aqui é uma imagem de um batismo. Como eu dizia, o batismo tem muito a ver com missões, porque é o resultado da pregação. Então, aqui também no lago, aqui nas regiões aqui do Iranduba, a gente está realizando um batismo. Aí mais um. Aqui também uma evangelização num bairro aqui da cidade de Manaus, e está aí, né? Um grupo de pessoas recebendo aí a palavra de Deus, a maioria crianças, e Deus operando de uma forma maravilhosa. Aqui um batismo sendo realizado ali na Ponta Negra, no Rio Negro. Aqui também um batismo, né, aqui também no Tarumã. Aqui um outro batismo, né, aqui ó, na frente do Rio Negro. Manaus está aqui do outro lado, e nós estamos aqui com esse grupo de pessoas que ouviram o Evangelho e que estão aí para serem batizadas. Já aqui, ó, nós temos a imagem de um culto no lar. É uma reunião, são poucas pessoas, mas nós estamos aí também pregando, falando de Jesus, anunciando a palavra de Deus, e você tem aí esse grupo de pessoas participando, sendo abençoados nessa ocasião. Esse aqui também é uma outra região aqui de Manaus, é o Porto do Careiro, que lá quando alaga, as pessoas têm que andar por cima dessas pontes aí, e nesse lugar também era feita a evangelização. Aqui mais uma evangelização no lar, aqui um batismo também lá na Ponta Negra, aqui um batismo lá no Rio Negro, do outro lado do rio, e aqui, ó,
eu coloco algumas imagens de algumas igrejas na cidade de Boa Vista, em Roraima. São igrejas da Nova Vida. Mas o que eu quero mostrar essa igreja aqui, por exemplo, é uma igreja de madeira, mas que está lá num bairro lá da cidade de Boa Vista, e eles estão lá pregando o evangelho, fazendo missões urbanas na cidade de Manaus. Aqui, uma outra igreja, também da Nova Vida, né, na cidade de Boa Vista, lá em Roraima, e estão aí fazendo também a obra de missões. Aqui, um salãozinho, né, que eles alugaram também da Nova Vida, e lá estão também pregando o evangelho, fazendo obra de missões. Olha aí, esta igreja. Você vê que não é nem um espaço grande, mas estão lá na cidade, pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus. Então, depois disso tudo, eu quero concluir, né, a palavra dizendo que missões só há 3 coisas que uma pessoa ela pode fazer. Ela pode fugir, ela pode ficar olhando, ou ela pode fazer algo. E a minha palavra, né, é que nós possamos fazer algo, né, cumprir o chamado de Deus na nossa vida, e que possamos ir pregar o evangelho do Senhor Jesus. A começar em Jerusalém, na nossa cidade. Vamos usar todos os meios para pregar a palavra de Deus. Vamos pregar nas casas, vamos pregar no rádio, na televisão, vamos pregar nos salões, vamos construir os templos, vamos anunciar a palavra de Deus, porque sobre nós pesa essa obrigação. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que tremenda palavra, meu querido amigo pastor Roosevelt, tão apropriada, tão atual a sua mensagem desta sexta-feira, que eu tenho certeza que não somente contribui para o nosso conhecimento como pastores, pregadores da palavra do Senhor, mas acender de novo a chama, quem sabe, do primeiro amor. Porque você contou um pouco da sua história, e eu conheço um pouco da sua história, sei que você é um líder que não perdeu o primeiro amor. Você continua com aquela mesma chama, aquele mesmo ímpeto, aquela mesma vontade, e você inspira aqueles novos líderes que estão surgindo e que muitas vezes estão nem tendo aquela, posso dizer, aquela unção de autoridade e dizer, não, é para mim também. Eu estou chegando, mas é para mim também. Porque muitas pessoas lançam aquela responsabilidade naqueles que estão na atualidade. Esses líderes um dia vão passar. E nós temos que forjar novos líderes. Então, a sua mensagem é exatamente para nós, pastores, colocarmos essa mesma chama, né? Você falou exatamente que alguns estão segurando a corda, outros estão intercedendo e outros estão indo, né? Eu tenho recebido muitas notícias e muitas mensagens e muitos vídeos do nosso querido pastor Marcos Facundo, que está aí no sertão nordestino, esteve no Piauí e agora parece que está lá no Pernambuco, e ele tem feito, né, nós temos ajudado algumas vezes também ele distribuindo aqueles filtros de bairro no sertão nordestino, né, e um trabalho tão importante, água pura, né, para beber e água viva para curar, né, um trabalho muito lindo que ele tem feito com muita dedicação e com muito amor e com muita paixão, né. E também você falou aí algo sobre aqueles que deixam aquela responsabilidade, o trabalho secular que tinha o chamado, né? Seja em que área for. E eu vejo exemplo do meu sobrinho, pastor Marcelo, e a sua esposa, pastora Adriana, que deixaram esse consultório de dentista e estão lá há mais de 12 anos, lá em Moçambique, fazendo a obra do Senhor. E há pouco tempo nós ouvimos a mensagem aí do nosso querido pastor Jackson, né, que saiu de Limeira, de São Paulo, e está lá no Suriname, fazendo a obra do Senhor com muita
unção e com muita graça. E aquilo que ele está fazendo é exatamente a missão transcultural, que ele teve que aprender várias línguas para se comunicar com aquele povo. Então, Deus deu aquela unção específica para ele alcançar aqueles povos. Deus faz isso, o sobrenatural acontecer. Então, eu quero só fazer uma perguntinha para você, dizendo assim, o ministério de Jesus, ele ficou naquela missão urbana e ele forjou alguns com caráter levando a missão transcultural, né? Então, isso dá para nós, quem sabe, uma visão de que nem todos têm o chamado para ser aquele que é vocacionado para ser aquela ponta de lança de estar no campo missionário, né? Eu sei que a grande maioria do ministério ficam na sua cidade, ficam no seu estado, ficam no seu país, e às vezes eles ouvem essa mensagem e depois Deus coloca uma chama a dizer, não, isso é para mim também. Quem sabe Deus está fazendo isso com alguns dos nossos pastores ou aqueles que estarão assistindo, ouvindo a sua pregação. É para mim também. Eu vou ser que nem o apóstolo Paulo. E, às vezes, a pessoa está na área do conforto e Deus quer tirar ele na área do conforto dele para dar algo melhor para ele. Ele, às vezes, não acredita, né? Fala, não, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou ser sustentado? Como é... Se você ouvia o testemunho do pastor Marcelo, acho que ele já até falou para algumas pessoas, ele estava na clínica, ele cuidava de uma clínica que tinha odontológica, nós tínhamos 1.000 pacientes na época, ele era o responsável, e Deus falou com ele que ele deveria ir para o campo missionário. Aí eu falei, se você tiver esse chamado, Marcelo, primeiro busca em Deus, leva a sério isso, e houve algumas pessoas, e por coincidência estava chegando aí a missionária Aida Baker, né? No nosso culto de avivamento lá, ela deu uma palavra de profecia para ele, dizendo, você tem um chamado missionário. Ele foi lá, se preparou lá, ficou um período aprendendo como que era trabalhar no campo missionário, pagou o preço de ficar algum tempo lá, e depois Deus deu a graça dele ser enviado. Então, algumas pessoas, de fato, têm que largar tudo que tem, e ele ficou 40 dias só tomando água, 40 dias tomando água, um jejum que ele fez para ir para o campo missionário. Então, quando a pessoa tem uma palavra de profecia, tem a confirmação no seu coração, e, ao mesmo tempo, tem, de fato, um tempo no lugar secreto, Deus com certeza vai desatar a unção de avanço e progresso, e aquilo não vai ser uma aventura, não vai ser uma ilusão, mas ser, de fato, algo de Deus, né? E foi o que aconteceu com esses pastores como o Marcelo e outros que estão no campo missionário há muito tempo. Então, quem sabe Deus está colocando no coração de alguém do nosso time ou aqueles que estarão vindo, que um dia poderão ir para o campo missionário. Como é que eu vou me sustentar? O Marcelo fazia isso aí, o pai dele foi contra, falou, não, o meu irmão falou assim, Marcelo, eu gastei dinheiro de fazer o seu consultório, eu investi para você estudar, e agora você vai jogar tudo fora e você vai viver uma aventura. Então, ele teve que contraditar o pai, contraditar a família, e não é uma aventura. Quando você tem, de fato, algo que é de Deus, não é aventura, Deus vai dar um sustento. Quem é que vai sustentar o pai dele? Quem é que vai sustentar você lá? Eu posso dizer que ele está há 12 anos, Deus está sustentando ele. E cada vez ele amplia mais, cada vez ele amplia mais, cada vez ele amplia mais, porque Deus manda aqueles que são intercessores e aqueles que ajudam na corda para financiar, né? Aquilo que Jesus fez com seus 12 discípulos, quem é que mantinha o time de Jesus? É aqueles que seguravam a corda em intercessão e também na grana, né? Eu não sei se tem alguém que quer fazer uma pergunta para o pastor Roosevelt, está aberto aí para alguém querendo falar para o pastor Roosevelt, dar uma pergunta antes de ele orar para o nosso time. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Abre o microfone
E faça. Pastor Daniel, apenas boa noite a todos. Apenas informação, é que eu estive em Manaus e eu participei aí em 2 cultos, numa igreja quadrangular. Eu queria saber se ele era quadrangular aí. Eu não lembro, aí na cidade sede, na quadrangular sede aí, muito grande, no domingo de manhã. Eu fui lá na MID com meu Deus, do G12, como é que é o nome? Renê Terra Nova. Aí teve um espaço de folga. Oi? A Igreja da Restauração, pastor Renê. Pastor Renê é da Restauração. Na época era MID lá, um tempo. Aí eu fui na quadrangular, aí eu queria saber se ele era de lá, porque todos os locais que ele mostrou aí, eu e a Tereza passamos por lá. Tá certo. Eu nasci na quadrangular, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular, e servi a Deus durante muitos anos na Igreja Quadrangular, inclusive nessa igreja aí que você esteve. E estive também em São Paulo aí um tempo na Igreja Quadrangular, mas hoje eu não estou na Igreja Quadrangular. Hoje eu estou no Ministério Independente, que é a Nova Igreja Querigma, em Manaus. É isso aí. Tem algum outro pastor querendo fazer alguma pergunta? Então, pastor Roosevelt, eu queria que você orasse para o nosso time, e depois eu quero escalar, como sempre, o nosso querido pastor Francisco para orar por você, para a sua família, para o seu ministério também. Então, pastor, ora para os nossos pastores aqui que estão no Brasil, né, e os nossos líderes aqui estão aqui também na América. Vamos, então, concordar com a oração do pastor Roosevelt para o nosso ministério. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na tua santa presença em oração nesta noite, e eu quero te apresentar, Pai, estes pastores, este ministério que está nos acompanhando aqui nessa noite, através da internet, os pastores que estão no Brasil, os pastores que estão nos Estados Unidos, todos os líderes que estão envolvidos nesta obra, e eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida deles, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a visão, que o Senhor renove a disposição para se disporem a irem e pregarem o Evangelho. Deus, que cada um possa ser um instrumento poderoso na sua própria cidade, no local onde eles estão, para serem uma bênção, que eles possam, ó Deus, levar bem alto a tua palavra, o teu Evangelho. Usa, Senhor, esses pastores todos de uma maneira especial, tanto para manter, sustentar, como para irem, para estarem na frente de combate, para estarem realizando a tua obra. Derrama, Senhor, esta graça especial sobre a vida de todos esses pastores, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, graça e paz a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai celestial, no nome do teu Filho Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela vida do pastor Roosevelt, pelo seu ministério, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, Pai, pelo maná que recebemos, meu Deus, pela tua palavra, Pai celestial, pelo ensinamento, meu Deus, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, que não ficamos, meu Deus, meu Pai, só em palavras, mas que realmente colocamos em prática, Senhor, aquilo que nós ouvimos, aquilo que está no nosso coração, e que veio, Senhor, da vida do teu servo, dos lábios do teu servo, Senhor, nesta noite, para enriquecer cada vez mais, Senhor, o nosso ministério, para enriquecer cada vez mais a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, meu Deus, do seu ministério, cuida, Senhor, da tua casa, cuida, Senhor, da tua família, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, tu és grande, tu és um Deus de amor, Pai. Tu és um Deus de multiplicação, meu Deus. Multiplica, Senhor,
cada vez mais na vida do teu filho, na vida do teu servo, meu Deus, no seu ministério, Pai celestial. Pai, que onde ele colocar as mãos dele, o Senhor venha prosperar, meu Deus e meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos, Pai, com as bênçãos dos mais altos céus, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isto, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém, aleluia. Queremos também dar boas-vindas ao pastor Anderson, que está pelo Facebook. Pastor Josinaldo, cumprimento o nosso povo também. Pastor Ginaldo, antes de nós despedirmos, quero que os pastores deem uma boa noite, pelo menos, aí. Boa noite, pastor Daniel, a todos os pastores presentes, e Deus abençoe a todos poderosamente. Amém. Pastor Ricardo, pastora Silvana e a igreja aí também, aí lá na zona norte de São Paulo, Visla e Mazei. Boa noite. Aleluia. Aleluia. Pastor também, o pastor Anderson está lá na turma aí. Aleluia. Aleluia. Pastor Márcia, pastor Anderson, pastor Ricardo, pastor Silvana e a igreja toda. Amém. Glória a Jesus. Estamos indo para a missão, estamos saindo agora para entregar cobertores, agasalhos, um lanche para os moradores de rua. Amém. Deus abençoe. Olha, você viu, pastor Rúdio? Você já assinou, eles já estão indo fazendo a missão urbana. colocando em prática de imediato. É o ID já. Ele já é jato, aleluia. Pastor Francisco, boa noite também. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite também, pastor Edirceu. Boa noite aos nossos queridos amigos do Facebook. Sexta-feira vai ser o pastor Rubens, que estará transmitindo outro recado. Quero ver se o pastor Rubens, uma vez por mês, pode dar uma aula para nós, até novembro, que nós vamos ter a nossa conferência lá, e a formatura desse time tão lindo que a gente tem no Brasil. Um beijo, pastor Roosevelt, Deus abençoe a todos. Até sexta-feira que vem, ou até terça-feira, ou até domingo agora no nosso culto. Um beijo a todos, obrigado, pastor Roosevelt. Um abraço a todos, boa noite, ótima noite a todos. Um beijão. Amém. Glória a Deus.